Miguel acordou naquela segunda-feira com um aperto no peito. Era mais um dia de escola. Mais um dia de ser invisível para quem ele queria que o visse e visível demais para quem só queria humilhá-lo. "Miguel, vai se atrasar!" gritou sua mãe, da cozinha. Ele se levantou da cama velha que rangia a cada movimento. Seu quarto era pequeno, dividido com o irmão mais novo que ainda dormia. Na parede, um pôster desbotado de Michael Jackson era sua única decoração. Já vou, mãe", respondeu baixinho enquanto pegava seu uniforme. A camisa estava esgarçada nas costuras. A calça tinha um rasgo no joelho que sua mãe tentou costurar várias vezes, mas sempre abria de novo. Os sapatos eram remendados com cola. A mochila, herança do irmão mais velho que agora trabalhava em outra cidade, estava surrada. Na cozinha, Dona Clara preparava um café simples. O pai de Miguel havia saído às 5 da manhã para o trabalho na construção civil. "Come. Direito, filho. Precisa ter força para estudar", disse ela colocando um prato de arroz com ovo na frente dele. "Não tô com fome, mãe." "Miguel, não começa. Você precisa comer." Ele comeu em silêncio, pensando na aula de matemática. Tinha estudado à noite. Toda. Sabia todas as respostas, mas nunca levantava a mão, não queria chamar atenção. "Quando você recebe o material novo da escola?" perguntou a mãe. "Não sei, talvez mês que vem", mentiu. A verdade era que não haveria material novo. A escola tinha negado o auxílio novamente. No caminho para a escola, Miguel colocou os fones de ouvido. Música de Michael Jackson. Era seu refúgio. Moonwalker, seu ídolo. Quando ouvia aquelas músicas, sentia que podia ser qualquer um. Podia sonhar. A Escola Municipal São Pedro ficava a 20 minutos de caminhada. Miguel conhecia cada rachadura no asfalto, cada árvore, cada esquina. Chegando perto, tirou os fones e respirou fundo. Hora de virar invisível, e aí Miguelzinho da favela. Era Rodrigo, o garoto mais popular do 3º ano. Alto, bonito, rico. Tênis de marca, camisa sempre nova, celular do último modelo. "Deixa ele, Rodrigo", disse Ana, uma das poucas que não implicava com Miguel. "Tô só cumprimentando o nosso colega bolsista", riu Rodrigo, dando um tapinha nas costas de Miguel que quase o derrubou. Miguel entrou na sala cabisbaixo. Sentou no fundo. Abriu o caderno e começou a desenhar. Distraía sua mente, era bom em desenhar. Criava roupas, personagens, mundos onde ninguém zombava de ninguém. A professora Marta entrou e começou a aula de matemática. Quem pode me dizer? A resposta do exercício 5. Miguel sabia. Tinha feito todos os exercícios, mas não levantou a mão. Ninguém. "Vamos, turma." Rodrigo virou-se para trás e viu o caderno de Miguel. "Ei, a resposta é 1,45. Não é, gênio?" sussurrou com sarcasmo. "É 1,45 metros quadrados", respondeu Miguel sem olhar para cima. Rodrigo levantou a mão. "Professora, é 1,45 metros quadrados." "Muito bem, Rodrigo", sorriu a professora Marta. "Vejo que estudou." Rodrigo olhou para Miguel e piscou vitorioso. O dia piorou na hora do recreio. Miguel estava comendo seu sanduíche sozinho quando sentiu algo molhado nas costas. Refrigerante. "Foi mal, Miguelzinho. Escorregou da minha mão", riu Pedro, amigo. De Rodrigo, Miguel levantou em silêncio e foi ao banheiro tentar limpar a mancha. A camisa, já velha, agora tinha uma mancha marrom nas costas. Foi quando ouviu a porta do banheiro abrir. Era Rodrigo com seus amigos. "Olha lá, o mendigo de plantão", gritou Rodrigo, apontando para a calça rasgada de Miguel. Todos riram. Camila, a namorada de Rodrigo, tirou uma foto com o celular. "Vai pro desfile da pobreza", riu ela. Miguel não, respondeu. Não chorou, não reagiu, só baixou os olhos. "Fala alguma coisa, mudo", provocou Rodrigo, empurrando Miguel contra a parede. Nesse momento, o inspetor da escola passou pelo corredor. Os meninos saíram rapidamente, deixando Miguel sozinho. Ele ficou no banheiro até o fim do intervalo. Não queria que ninguém visse seus olhos vermelhos. Quando a sirene tocou, respirou fundo e voltou para a sala. Na aula de artes, a professora Júlia pediu um trabalho sobre seu maior sonho. Miguel desenhou-se dançando no palco ao lado de Michael Jackson. Era seu sonho secreto, dançar como ele.
ser livre como ele. Que bobagem, comentou Rodrigo, espiando o desenho. Acorda pra vida, mané. Gente como você só serve para varrer. João, a professora ouviu e repreendeu. Rodrigo, respeito, por favor, mas o estrago estava feito. Miguel dobrou o desenho e o guardou. Na saída, descobriu que a foto de sua calça rasgada estava circulando nos grupos de mensagens com a legenda Desfile da Pobreza. Todos estavam vendo, todos estavam rindo. Começou a chover. Miguel não tinha guarda-chuva. Caminhou devagar, deixando a água escorrer pelo rosto, misturando-se às lágrimas que finalmente permitiu cair. Passando pela praça central, quase vazia pela chuva, ouviu uma música. Familiar, distante. Billie Jean tocava em algum lugar. Miguel ergueu os olhos procurando a fonte do som. Foi quando viu, no coreto da praça, uma figura singular. Um homem dançando sob a chuva. Os movimentos eram perfeitos, fluidos, como se desafiassem a gravidade. Ele se aproximou hipnotizado. Não podia ser, era impossível. Mas ali, dançando como se cada movimento carregasse luz própria, estava Michael Jackson. Não um sósia, não uma ilusão. Era ele. Michael parou de dançar quando viu Miguel. Sorriu. Um sorriso que Miguel conhecia dos vídeos, dos pôsteres. E então, para seu espanto completo, Michael caminhou em sua direção descalço sob a chuva. Miguel, disse ele, estava esperando por você. Miguel ficou paralisado. Como Michael Jackson sabia seu nome? Como ele estava ali? Era impossível. Ele tinha morrido, não tinha? Você sabe por que zombam de você, Miguel? Perguntou Michael, com aquela voz suave, quase um sussurro. Miguel balançou a cabeça, com os olhos molhados, porque eles têm medo da sua luz e tentam cobri-la com vergonha. Michael estendeu a mão e disse, vem comigo. Vamos mostrar para eles quem você é de verdade. Miguel hesitou. Era loucura. Estava sonhando. Tinha que estar. Mas a mão estendida na sua frente parecia tão real. A chuva continuava a cair sobre eles. Não tenha medo, disse Michael. A maior dança da vida começa com um único passo. E Miguel, por um instante fugaz, esqueceu das roupas rasgadas, das zombarias, das humilhações. Estendeu a mão e tocou os dedos de seu ídolo. Naquele momento, algo dentro dele mudou. Para sempre. A mão de Michael estava quente, apesar da chuva fria. Ele puxou Miguel para o coreto. Você gosta de dançar, não é? Perguntou Michael. Sim, mas nunca dancei na frente de ninguém, confessou Miguel. Michael sorriu. A dança não é para os outros. É para você. É a sua alma falando quando as palavras não são suficientes. Miguel ainda não conseguia acreditar. Ali, na praça vazia de sua cidade pequena, estava conversando com Michael Jackson. Mas você não está morto? Completou Michael, rindo suavemente. Algumas pessoas nunca morrem de verdade, Miguel. Elas continuam vivas nos sonhos de quem as ama. Michael fez um giro perfeito, terminando na ponta dos pés. Agora, me mostre o que sabe fazer. Eu não sei dançar como você. Miguel baixou a cabeça. Ninguém dança como eu, respondeu Michael com um sorriso largo. E ninguém dança como você, esse é o ponto. Mostre seu próprio estilo. Hesitante, Miguel começou a se mover. Primeiro os ombros, depois os pés. Tinha praticado sozinho em seu quarto tantas vezes, imitando os vídeos de Michael que via no celular velho que ganhou de seu tio. Isso, deixe a música tomar conta, incentivou Michael. A chuva ficou mais forte, mas Miguel não se importava mais. Dançava como nunca tinha dançado antes, livre, sem medo. Os passos saíam naturalmente. Você tem talento, exclamou Michael. Mas falta uma coisa. O quê? Confiança. Você dança como quem pede desculpas por existir. As palavras atingiram Miguel como um soco. Era exatamente assim que vivia. Pedindo desculpas por existir. Amanhã, disse Michael subitamente, você vai mostrar para aqueles garotos quem você realmente é. Eles vão rir de mim. Deixe que riam. Quando terminarem de rir, eles vão aplaudir. Michael tirou sua jaqueta preta, brilhante, com detalhes em prata. A famosa jaqueta que Miguel tinha visto em tantos vídeos. Tome, use isto amanhã. Mas eu não posso aceitar. Não estou dando. Estou emprestando para que você sinta a magia.
para que você lembre quem é. Miguel pegou a jaqueta com mãos trêmulas. Era pesada, mas de um jeito bom. Sólida. Real. Agora vá para casa. Sua mãe deve estar preocupada. E amanhã seja corajoso. Você vai estar lá? Perguntou Miguel aflito. Estarei onde sempre estive. Nos seus sonhos, na sua música, no seu coração. Michael deu um último giro e, num piscar de olhos, desapareceu na cortina de chuva. Miguel ficou sozinho no coreto, segurando a jaqueta preta. Quando chegou em casa, sua mãe estava na porta, preocupada. Miguel, onde você estava? Está encharcado. Desculpa, mãe. Eu parei na praça. Dona Clara notou algo diferente no filho. Um brilho nos olhos que não via há muito tempo. O que é isso? Perguntou apontando para a jaqueta. Miguel hesitou. Como explicar? Um amigo me emprestou. Dona Clara estranhou, mas não questionou mais. Miguel nunca mencionara amigos antes. Vá tomar um banho quente. Não quero que pegue um resfriado. Naquela noite, Miguel não conseguia dormir. Olhava para a jaqueta pendurada na cadeira. Brilhava mesmo no escuro. Real demais para ser sonho. Irreal demais para ser verdade. Pela manhã, vestiu o mesmo uniforme de sempre. A camisa esgarçada, a calça remendada, os sapatos gastos. Mas então pegou a jaqueta. Pesava em suas mãos como uma promessa. No café da manhã, seu pai se surpreendeu ao vê-lo com a jaqueta. Onde arrumou isso, moleque? Um amigo me emprestou, pai. Amigo? Que amigo tem jaqueta desse tipo? Isso parece caro? É só emprestado, insistiu Miguel. Seu pai franziu a testa. Não quero você metido com gente errada. Não é gente errada, pai, é só um amigo. Dona Clara interveio. Deixe o menino, Antônio. Se ele diz que é emprestado, é emprestado. No caminho para a escola, Miguel sentia-se diferente. A jaqueta não era apenas uma peça de roupa, era uma armadura. As pessoas na rua olhavam para ele, algumas até sorriam, admiradas. Ao chegar nos portões da escola, sua coragem vacilou. Rodrigo e seu grupo já estavam lá, rindo e empurrando os menores. O que aconteceria quando o vissem? Miguel respirou fundo. Agora ou nunca. Entrou no pátio com a cabeça erguida. Por alguns segundos, ninguém notou. Depois, como uma onda, o silêncio se espalhou. Todos olhavam para ele, para a jaqueta, para o menino pobre que agora parecia diferente. Olha o Miguelzinho, gritou Pedro. Roubou essa jaqueta de onde? As risadas começaram. Miguel sentiu o estômago afundar. Nada. Havia mudado. Mas então algo estranho aconteceu. Do nada, como se alguém tivesse ligado um alto-falante invisível, a música Black or White começou a tocar. Alta, clara, envolvente. Todos olharam ao redor, confusos. O diretor saiu de sua sala, procurando a fonte do som. É ele, gritou, alguém apontando para Miguel. Mas não era, Miguel estava tão surpreso quanto todos. A música vinha de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. E foi quando sentiu um toque em seu ombro, leve como uma pluma. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas um sussurro no vento. Dance, Miguel. Mostre quem você é. Como, em transe, Miguel deu um passo à frente. Depois outro. A multidão abriu espaço. Ele estava no centro do pátio agora, todos os olhos fixos nele, e então ele dançou. Não como Michael, não como ninguém. Ele dançou como Miguel, com toda a dor, toda a raiva, toda a esperança que guardava dentro de si. A jaqueta brilhava sob o sol da manhã, como se fosse feita de luz. Seus pés executavam passos que nem sabia que conhecia. Seu corpo se movia com uma graça que nunca tinha sentido antes. Era como se a música fluísse através dele, transformando cada movimento em pura emoção. O silêncio na escola era absoluto. Até os professores estavam hipnotizados. Rodrigo, pela primeira vez, não ria. Seu rosto mostrava algo que Miguel nunca tinha visto antes: respeito. Quando a música terminou, Miguel ficou parado, ofegante. Um segundo de silêncio. 2, 3. Então um aplauso. Começou com Ana, depois se espalhou, logo toda a escola aplaudia. Gritos de bravo-nice ecoavam pelo pátio. Como você fez isso?
Perguntou Rodrigo, aproximando-se com uma expressão estupefata. Miguel apenas sorriu. No canto do pátio, por um instante, viu Michael Jackson, sorrindo, aplaudindo, antes de desaparecer. Novamente, ser pobre não significa ser sem talento, respondeu Miguel, com uma confiança que nunca tinha sentido antes. A diretora Olivia se aproximou, ainda aplaudindo. Miguel, isso foi extraordinário. Eu não sabia que você dançava assim. Nem eu, diretora, respondeu ele honestamente. O festival cultural da escola é daqui a 2 meses. Você precisa se apresentar. Os alunos ao redor concordaram entusiasticamente. De repente, todos queriam falar com ele, saber onde aprendeu a dançar, tocar na jaqueta que parecia mágica. Rodrigo e seu grupo observavam à distância, desconcertados. O mundo deles tinha virado de cabeça para baixo em poucos minutos. Desculpa pelas coisas que eu disse, murmurou Ana, se aproximando timidamente. Eu nunca deveria ter rido. Está tudo bem, respondeu Miguel. E pela primeira vez, realmente estava. Naquele dia, ninguém zombou de suas roupas gastas. Ninguém mencionou seus sapatos remendados. Tudo o que viam era a jaqueta brilhante e o menino que dançava como se tivesse nascido para isso. Na última aula, a professora Marta perguntou sobre o exercício de matemática. Miguel pela primeira vez levantou a mão. A resposta é 1732,5 metros cúbicos, disse ele com voz clara. Correto, Miguel. Excelente. No caminho de volta para casa, Miguel sentiu-se leve, como se flutuasse. A jaqueta pesava menos nos seus ombros agora. Na praça parou. O coreto estava vazio. Nenhum sinal de Michael. Obrigado, sussurrou para o vento. E naquele momento, poderia jurar que ouviu uma risada familiar e o eco distante de You are not alone. Ao chegar em casa, encontrou algo estranho em sua mochila. Um caderno que nunca tinha visto antes. Na capa, seu nome escrito com uma caligrafia elegante. Abriu-o, curioso. Dentro havia desenhos. Dezenas deles. Roupas simples, mas lindas. Camisetas, calças, sapatos. Todos com detalhes únicos, todos possíveis de serem feitos com materiais baratos. E em cada página, bilhetes colados. A verdadeira moda vem da alma, não da carteira. Sua criatividade não tem preço. Vista sua história com orgulho. O mundo precisa ver quem você é. Todos assinados MJ na última página, um ingresso dourado. Sem data, sem local. Apenas as palavras. Entrada para o lugar onde você nunca mais será invisível. Miguel segurou o ingresso contra o peito. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Sentiu que, talvez, seu lugar no mundo não fosse determinado pelo que vestia, mas por quem era. E enquanto o sol se punha lá fora, Miguel pegou uma agulha e linha que sua mãe guardava na gaveta. Olhou para sua calça rasgada e, ao invés de esconder o rasgo, decidiu transformá-lo em algo novo. Algo seu, algo visível. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Ficou até tarde costurando, seguindo os desenhos do caderno misterioso. Transformou sua calça rasgada em algo novo, com retalhos coloridos formando um desenho em espiral no joelho. Não era apenas um remendo, era arte. Dona Clara entrou no quarto e encontrou o filho acordado, concentrado em seu trabalho. O que está fazendo, filho? Já passa da meia-noite. Miguel mostrou a calça. Estou consertando do meu jeito, mãe. Ela pegou a peça, examinando o trabalho com cuidado. Onde aprendeu a fazer isso? Um amigo me ensinou. Dona Clara sorriu, intrigada pela mudança no comportamento do filho. Está bonito. Diferente, mas bonito. No dia seguinte, Miguel foi para a escola usando sua calça transformada e a jaqueta de Michael. As pessoas novamente olhavam, mas agora ele não se encolhia. Caminhava erguido, como se a música ainda tocasse dentro dele. No corredor, encontrou Rodrigo. O garoto popular parecia constrangido. E aí, Miguel, disse ele sem a zombaria habitual. Aquilo ontem foi incrível. Obrigado, respondeu Miguel simplesmente. Onde aprendeu a dançar assim? Miguel sorriu. Em casa, no meu quarto. Rodrigo balançou a cabeça, incrédulo. E essa calça é diferente.
Eu mesmo consertei. Ficou legal. Era a primeira conversa normal que tinham desde que se conheceram, sem humilhação, sem ataques, só dois garotos conversando. Na aula de artes, a professora Júlia notou a calça de Miguel. Que trabalho interessante, Miguel. Você fez isso? Sim, professora. Tem muito talento. Sabe, estamos precisando de ideias para os figurinos da peça de fim de ano. Os olhos de Miguel brilharam. Eu gostaria de ajudar. A notícia se espalhou rapidamente. O garoto que dançava como um profissional também sabia criar roupas únicas. Aos poucos, outros alunos começaram a trazer suas peças rasgadas, pedindo que Miguel as transformasse. Ana trouxe uma camiseta com manchas de tinta. Pode consertar? Não quero jogar fora. Era da minha irmã. Miguel pegou a peça. Posso transformá-la. Em casa, trabalhava no caderno de desenhos e nas roupas dos colegas. Sua mãe, vendo o interesse do filho, trouxe uma velha máquina de costura que tinha guardada. Era da sua avó. Acho que agora ela tem melhor uso com você. Um mês se passou. Miguel não viu Michael Jackson novamente, mas sentia sua presença em cada música, em cada desenho que fazia. A jaqueta continuava com ele, um lembrete constante de que a magia era real. Na escola, as coisas mudaram dramaticamente. De invisível, Miguel passou a ser notado, não pelas roupas gastas, mas pelo talento. Até Rodrigo, o antigo agressor, agora o cumprimentava com respeito. Um dia, após a aula, a diretora Olivia chamou Miguel em sua sala. Miguel, há algo que preciso conversar com você, disse ela séria. O coração do menino acelerou. Tinha feito algo errado? Uma jornalista da revista Moda Jovem estava visitando escolas para uma matéria sobre talentos desconhecidos. Ela viu suas criações e ficou impressionada. Miguel arregalou os olhos, sem acreditar. Ela quer entrevistar você. E mais, está oferecendo um estágio de verão na revista. Eu? Um estágio? Mas nada, interrompeu a diretora. É uma oportunidade única. Sua mãe já autorizou. Saindo da escola, Miguel correu para a praça. O coreto estava vazio, como sempre, mas ele precisava daquele lugar. Sentou-se e olhou para o céu. Isso é real? Perguntou ao vento. Ou estou sonhando? O que você acha? Miguel virou-se rapidamente. Michael estava ali, sentado ao seu lado, como se nunca tivesse partido. Eu não sei, parece bom demais, Michael riu. Às vezes a vida surpreende, até mesmo quem está acostumado a esperar o pior. Por que você está me ajudando? A expressão de Michael ficou séria. Porque vi em você o que vi em mim mesmo quando era jovem. Talento escondido pelo medo. Luz ofuscada pela vergonha. Michael levantou-se e fez um movimento fluido com os braços. Lembra do ingresso que deixei para você? Miguel assentiu. Está guardado comigo. É hora de usá-lo. Como? Não tem data nem lugar. Michael sorriu enigmaticamente. O festival cultural da escola. É lá que você vai mostrar quem realmente é. Mas é daqui a um mês ainda. E eu não sei o que apresentar. Você sabe. Sim, está aqui. Michael tocou o peito de Miguel. Só precisa de coragem para ouvir. Naquele momento, Pedro e mais dois garotos da escola passaram pela praça. Viram Miguel aparentemente falando sozinho. Ei, maluco, falando com seus amigos. Imaginários? Gritou Pedro rindo. Miguel se virou assustado. Quando olhou novamente para o lado, Michael tinha desaparecido. Pedro se aproximou. Primeiro fica dançando como um doido, agora fala sozinho. Você é mesmo estranho, hein? Miguel sentiu o sangue subir ao rosto. Toda a confiança que tinha construído parecia murchar. Deixa ele em paz. A voz veio de trás deles. Era Rodrigo. O que foi, Rodrigo? Agora defende o pobretão? Provocou Pedro. Não fala assim dele, Rodrigo avançou. Ele tem mais talento no dedo mindinho do que você no corpo inteiro. Pedro ficou vermelho de raiva. Tá louco? Desde quando vocês são... Amigos, não somos, respondeu Rodrigo. Mas respeito o talento quando vejo. Os dois garotos se encaram. Pedro, percebendo que estava em menor número, recuou. Tanto faz. Vocês se merecem. E saiu com seus amigos resmungando. Miguel olhou para Rodrigo surpreso.
Por que me defendeu? Rodrigo parecia constrangido. Sei lá. Acho que te devo isso. Fui um idiota com você. É, você foi. Os dois riram, quebrando a tensão. Aquela jaqueta é especial, não é? Perguntou Rodrigo. Miguel hesitou. Muito. Quem te deu? Você não acreditaria se eu contasse. Rodrigo assentiu, respeitando o mistério. Então, o festival cultural. Vai participar? Acho que sim. Legal, eu vou tocar com a banda. Rodrigo fez uma pausa. Se precisar de ajuda, me avisa. Miguel nunca imaginou que ouviria essas palavras de Rodrigo. As coisas realmente estavam mudando. Em casa, contou à família sobre o estágio na revista. Meu filho, isso é maravilhoso, exclamou Dona Clara, abraçando-o. Seu pai, normalmente reservado, sorriu orgulhoso. Sempre soube que você era especial. Moleque, seu irmão mais novo, Lucas, pulava empolgado. Meu irmão vai ser famoso. Miguel riu. Calma, é só um estágio. Ainda nem fiz a entrevista. Naquela noite, antes de dormir, abriu o caderno de desenhos. Folheando as páginas, uma ideia começou a se formar. Para o festival cultural. Para mostrar quem realmente era. Preciso de ajuda, murmurou. No dia seguinte, procurou Ana na escola. Preciso de pessoas que saibam dançar. Para o festival. Ana sorriu. Posso ajudar. E conheço outros que também topariam. Nos dias que se seguiram, Miguel reuniu um grupo de alunos. Ensaiavam em segredo, no ginásio vazio após as aulas. Ele criou figurinos para todos, transformando roupas velhas em peças únicas e coloridas. A jaqueta de Michael, sempre com ele, parecia brilhar mais a cada dia. "Ah, e se ninguém gostar?" perguntou Miguel para Ana durante um ensaio. "Vão gostar", ela garantiu. "É impossível não gostar." A entrevista com a jornalista foi marcada para uma semana antes do festival. Miguel estava nervoso. Nunca tinha falado sobre seu trabalho para alguém de fora da escola. Na noite anterior, sonhou com Michael. Estavam no palco juntos, dançando sob luzes brilhantes. Milhares de pessoas aplaudiam. "Você está pronto", disse Michael no sonho. Sempre esteve. Miguel acordou com uma certeza que nunca tinha sentido antes. Estava pronto. Para a entrevista, para o festival, para a vida além das paredes da escola. Dona Clara ajudou-o a se arrumar, escolhendo a melhor camisa que tinham. Miguel, porém, pegou uma camiseta velha e em poucos minutos transformou-a com retalhos e botões. "Vou assim, mãe. Quero mostrar quem realmente sou." A jornalista, Helena Vieira, era uma mulher elegante e de olhar afiado. Observou Miguel com interesse quando ele entrou na sala da diretora. "Então você é o jovem estilista que está agitando esta escola", disse ela, estendendo a mão. "Sou apenas alguém que gosta de transformar as coisas", respondeu Miguel, tímido, mas firme. A entrevista fluiu surpreendentemente bem. Miguel falou sobre suas criações, sobre como transformava peças descartadas em algo novo, sobre a inspiração que encontrava na música. "E essa jaqueta?", perguntou Helena, notando a peça preta e brilhante pendurada na cadeira ao lado. Miguel tocou o tecido com carinho. "Um presente especial, de alguém que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava." Helena sorriu. "Sabe, Miguel, talentos como o seu são raros, especialmente quando vêm acompanhados de humildade." Ao final da entrevista, ela confirmou os emojis, estágio para o verão, e pediu para ver seus desenhos. Folheando o caderno, seus olhos brilharam. "Isso é extraordinário. Tem certeza que nunca estudou design?" Miguel sorriu. "Tenho certeza. Estarei no festival para ver sua apresentação. Não me decepcione." Saindo da escola, Miguel correu novamente para a praça. O céu estava nublado, ameaçando chuva, como naquele primeiro dia. "Estou quase lá", disse ele, olhando para o coreto vazio. "Estou quase acreditando que mereço tudo isso." Uma brisa suave tocou seu rosto, como uma carícia. E por um momento, poderia jurar que ouviu a voz de Michael sussurrando: "Você sempre mereceu." Faltava uma semana para o festival cultural. A escola inteira fervilhava com os preparativos. Miguel e seu grupo ensaiavam todos os dias após as aulas. Tinham criado uma coreografia baseada na música They Don't Care About Us, de Michael Jackson. "Não consigo fazer esse giro", reclamou Carla, uma das dançarinas. "Tenta assim", mostrou Miguel.
executando o movimento com perfeição. Todos se surpreendiam com sua paciência para ensinar. O garoto tímido que mal falava agora liderava um grupo de 15 alunos, incluindo alguns que antes zombavam dele. O mais surpreendente era Rodrigo. O ex-valentão tinha se oferecido para tocar guitarra na apresentação. "Você tem certeza?" perguntou Miguel quando ele sugeriu. "Absoluta. Quero fazer parte disso." Os figurinos estavam quase prontos. Miguel tinha passado noites em claro, costurando cada peça à mão, seguindo os desenhos do caderno misterioso. Sua mãe o ajudava quando podia, maravilhada com o talento do filho. "Onde aprendeu a fazer isso tudo?" perguntou ela, vendo-o trabalhar. Miguel sorriu, sem responder. Como explicar que aprendera de um caderno deixado por Michael Jackson? 3. Dias antes do festival, um desastre aconteceu. Durante o ensaio, a jaqueta preta que Miguel sempre deixava pendurada numa cadeira desapareceu. "Alguém viu minha jaqueta?" perguntou desesperado. Ninguém tinha visto. Procuraram por toda a escola. Nada. "Talvez alguém tenha pegado por engano", sugeriu Ana, tentando acalmar Miguel. Mas ele sabia que não era engano. Alguém tinha roubado deliberadamente. A jaqueta era visivelmente especial, diferente de qualquer coisa que pudesse ser comprada. Em lojas normais. Miguel sentiu o mundo desabar. Aquela jaqueta era sua conexão com Michael, com a magia que tinha transformado sua vida. Sem ela, como poderia se apresentar? Como manteria a coragem? Caminhou sozinho até a praça, coração pesado. O céu estava claro, sem sinal de chuva. O coreto vazio como sempre. Nenhum sinal de Michael. "Por favor", sussurrou Miguel para o ar. "Preciso de você agora." Silêncio. Apenas o vento nas folhas das árvores. Miguel sentou-se nos degraus do coreto, deixando as lágrimas caírem. Pela primeira vez em semanas, sentia-se derrotado novamente. "Miguel?" Ele ergueu os olhos. Era Pedro, o amigo de Rodrigo, que ainda o provocava ocasionalmente. "O que foi?" perguntou Miguel, secando rapidamente as lágrimas. Pedro parecia desconfortável. "Eu sei quem pegou sua jaqueta." Miguel levantou-se num salto. "Quem?" "Carlos, do 2º ano. Ele estava com inveja do seu sucesso. Queria estragar sua apresentação." "Onde ele está? Onde está minha jaqueta?" Pedro baixou os olhos. "Ele escondeu no armário do vestiário, mas... tem mais." "O que mais?" "Ele..." cortou ela. "Com uma tesoura. Disse que agora você não poderia usar." Miguel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A jaqueta de Michael, destruída. "Por que está me contando isso?" perguntou desconfiado. Pedro suspirou. "Porque não achei certo. No começo eu ria de você como todos, mas depois vi seu talento. O que você fez pela escola. Isso foi longe demais." Miguel correu para a escola. O vestiário estava vazio àquela hora. Foi até o armário que Pedro tinha indicado e o abriu. Lá estava a jaqueta, ou o que restara dela, cortada em vários pedaços, como se tivesse sido atacada por um animal furioso. Os botões arrancados, os detalhes em prata espalhados. Miguel pegou os pedaços nas mãos, sentindo-se tão rasgado quanto a jaqueta. Tudo acabado. A magia, o sonho, a coragem. Voltou para casa arrasado, carregando os restos da jaqueta numa sacola. Ao chegar, encontrou sua mãe na cozinha. "Miguel, o que aconteceu? Você está pálido." Ele mostrou a sacola sem conseguir falar. Dona Clara pegou os pedaços confusa. "É a jaqueta especial? Mas quem faria isso?" "Não importa", murmurou. Miguel: "Acabou. Não vou mais me apresentar no festival." "Como assim, não vai? Depois de tudo que ensaiou? Que o grupo preparou?" "A jaqueta era do nome especial, mãe. Era minha coragem." Dona Clara segurou o rosto do filho entre as mãos. "Miguel, a jaqueta não era sua coragem. Sua coragem está aqui." E tocou seu peito. "A jaqueta era apenas um símbolo." "Não entende. Foi ele quem me deu." "Foi ele? Ele quem?" Miguel balançou a cabeça. "Você não acreditaria." "Tente." E ali, na cozinha pequena de sua casa, Miguel contou tudo. Sobre a humilhação na escola, sobre Michael Jackson na praça, na chuva, sobre a jaqueta e o caderno, com desenhos, sobre a música que tocou do nada no pátio.
Esperava que sua mãe risse, que dissesse que era imaginação. Mas Dona Clara apenas ouviu, seus olhos suavizando a cada palavra. Você acha que estou louco? Perguntou ele quando terminou. Não, filho. Acho que você viu exatamente o que precisava ver. Mas como vou me apresentar agora? Sem a jaqueta, sou só o Miguel de antes, o invisível. Dona Clara ficou em silêncio por um momento. Então foi até um armário e tirou uma caixa velha. Sua avó deixou isso para você. Eu ia esperar seu aniversário, mas acho que precisa agora. Miguel abriu a caixa. Dentro havia tecidos, dezenas de pedaços de tecidos diferentes, brilhantes, coloridos, alguns até pareciam caros. Ela era costureira profissional, explicou Dona Clara. Guardou esses retalhos especiais a vida toda. Disse que eram para seu neto que tinha os olhos de artista. Miguel pegou os tecidos, sentindo sua textura. E isso também. Dona Clara entregou um papel dobrado. Era uma foto antiga. Uma mulher jovem ao lado de um homem sorridente. Sua avó e um cliente especial que ela teve uma vez. Um cantor americano que estava em turnê pelo Brasil. Miguel olhou mais de perto e seu coração parou. Na foto desbotada, inconfundível mesmo, décadas mais jovem, estava Michael Jackson. Ele era cliente da vovó? Dona Clara sorriu. Por um breve momento. Ela fez alguns ajustes em roupas dele para um show. Disse que era o homem mais gentil que já conheceu. Miguel não conseguia acreditar. Era uma coincidência grande demais. Talvez não existam coincidências, sussurrou Dona Clara, como se lesse seus pensamentos. Talvez existam apenas encontros que esperavam para acontecer. Naquela noite, Miguel não dormiu. Com os pedaços da jaqueta destruída e os tecidos que sua avó deixara, começou a trabalhar. Horas e horas, costurando, criando, transformando. Quando o sol nasceu, estava pronto. Não era mais a jaqueta de Michael. Era algo novo, algo único. Uma jaqueta feita de pedaços da original, combinados com os tecidos da avó, formando um mosaico brilhante e colorido. É você, disse Dona Clara ao vê-lo vestir a criação. É sua história, sua música. No dia do festival, a escola estava lotada. Pais, professores, alunos e visitantes. A jornalista Helena estava na primeira fila, como prometido. Nos bastidores, o grupo de Miguel estava nervoso. E se errarmos? Perguntou um dos dançarinos. Então erramos juntos, respondeu Miguel sorrindo. Ele usava a nova jaqueta. Não era perfeita como a original, mas cada remendo, cada emenda contava uma história. A história de um menino que foi quebrado, mas aprendeu a se reconstruir. Você está incrível, disse Ana, admirando a peça. Todos estão, respondeu Miguel olhando para os 15 colegas vestindo as roupas que ele criara. Cada uma única, feita das próprias roupas velhas dos alunos, transformadas em arte. Rodrigo se aproximou com a guitarra. Pronto para isso? Nascido? Pronto, respondeu Miguel com uma confiança que surpreendeu a si mesmo. Quando foram anunciados, o ginásio inteiro aplaudiu. Ninguém sabia exatamente o que esperar do garoto da jaqueta e seu grupo. As luzes se apagaram. Um único holofote iluminou Miguel no centro do palco, sozinho. A plateia segurou a respiração. E então, a música começou. They Don't Care About Us explodiu pelos alto-falantes. Miguel começou a dançar, sozinho primeiro, seus movimentos precisos, carregados de emoção. Um a um, os outros dançarinos entraram, até que todo o grupo estava em perfeita sincronia. Rodrigo tocava a guitarra ao lado, suas notas se misturando. A gravação. As roupas coloridas brilhavam sob as luzes, cada peça contando uma história de transformação. Na plateia, pessoas se levantavam aplaudindo. Alguns até dançavam junto. Dona Clara chorava de orgulho. O pai de Miguel, sempre tão sério, sorria abertamente. E então, no momento culminante da apresentação, Miguel viu. No fundo do ginásio, quase escondido nas sombras, mas inconfundível, Michael Jackson, observando, sorrindo, orgulhoso. Ninguém mais parecia vê-lo, mas para Miguel, ele era tão real quanto a música que preenchia o ar. Quando a apresentação terminou, o ginásio explodiu em aplausos, uma ovação de pé, gritos de bravo, assobios de aprovação.
Miguel e seu grupo se curvaram, ofegantes e sorridentes. No momento em que se ergueu, Miguel olhou novamente para o fundo do ginásio. Michael tinha desaparecido, mas ele não precisava mais vê-lo para saber que estava lá. De alguma forma, sempre estaria. Após a apresentação, todos queriam falar. Com Miguel. A jornalista Helena abriu caminho entre a multidão. "Extraordinário", exclamou ela. "Simplesmente extraordinário. E essa jaqueta, uma obra-prima." "Obrigado", respondeu Miguel radiante. "O estágio na revista está garantido", disse ela. "Mas, honestamente, acho que você pode ir muito além disso." Carlos, o garoto que havia destruído a jaqueta original, observava à distância, uma expressão mista de arrependimento e admiração no rosto. Pedro o empurrou para a frente. "Vai lá", insistiu. "Diz o que você fez." Carlos se aproximou cabisbaixo. "Miguel, Fui eu quem cortou sua jaqueta, me desculpe, estava com inveja." Miguel olhou para o garoto. Há algumas semanas teria se encolhido diante dele. Agora o encarava de igual para igual. "Não estou com raiva", respondeu, surpreendendo até a si mesmo. "Na verdade, você me fez um favor." "Um favor?" "Me mostrou que não preciso de uma jaqueta mágica para ser quem sou." Carlos não entendeu completamente, mas sorriu aliviado. A diretora Olivia se aproximou, acompanhada de um homem de terno. "Miguel, este é Roberto Mendes, dono da Escola de Artes Novo Horizonte. Ele quer falar com você." O homem estendeu a mão. "Jovem, seu talento é extraordinário. Gostaria de oferecer uma bolsa de estudos integral em nossa escola. Design de moda, dança, o que você preferir." Miguel ficou sem palavras. Uma bolsa de estudos era mais do que jamais sonhara. "Eu não sei o que dizer." "Diga sim", sussurrou Ana ao seu lado. Miguel olhou para seus pais. Dona Clara e Antônio assentiam emocionados. "Sim", respondeu ele. "Sim, eu aceito." Aquela noite mudou tudo. De menino invisível, Miguel se tornou o centro das atenções. Não pelas roupas que vestia, mas pelo talento que carregava dentro de si, pelo que conseguia criar com suas mãos. Voltando para casa, sob um céu estrelado, Miguel parou na praça. O coreto estava iluminado pela lua, silencioso, vazio, mas de alguma forma cheio de memórias. Sentou-se nos degraus, olhando para a jaqueta que agora usava, sua criação, sua história. "Obrigado", disse ao vento, "por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava." Uma brisa suave soprou, balançando as folhas das árvores, e por um instante Miguel poderia jurar que ouviu uma risada familiar e as notas distantes de Heal the World. A jaqueta em seus ombros pesava exatamente o certo. Como um abraço, como uma promessa cumprida. 3 meses se passaram depois do festival. A vida de Miguel tinha mudado completamente. Seu rosto até apareceu na capa da revista Moda Jovem, com a manchete: "O prodígio das costuras, como um garoto de 14 anos está revolucionando a moda juvenil." A bolsa de estudos na Escola Novo Horizonte começaria no próximo semestre. Enquanto isso, Miguel dividia seu tempo entre as aulas normais e o estágio na revista, onde aprendia técnicas de design e costura com profissionais. "Nunca vi alguém com tanta intuição natural", comentou Márcia, a estilista-chefe da revista. "É como se você já tivesse nascido sabendo." Em casa, as coisas também melhoraram. Com o dinheiro do estágio, Miguel ajudava nas despesas. Seu pai conseguiu um emprego melhor numa empreiteira grande. Não eram ricos, mas não passavam mais apertos. Na escola São Pedro, virou uma celebridade. Os mesmos alunos que o humilhavam agora queriam ser seus amigos. Miguel, porém, não guardava rancor. Sabia como era se sentir invisível e não desejava isso para ninguém. "Você é bom demais", dizia Ana, que agora era sua melhor amiga. "Eu ainda jogaria as roupas deles na lama." Miguel ria. "A vingança não cura nada. Só cria mais dor." "Quem te ensinou a ser tão sábio?" Miguel sorria sem responder. Algumas coisas ele guardava só para si. Rodrigo e ele desenvolveram uma amizade improvável. O ex-valentão tinha mudado, como se a experiência do festival tivesse aberto algo dentro dele também. "Minha banda vai tocar no Centro Cultural no próximo mês", comentou Rodrigo durante o intervalo. "Quer criar o figurino para a gente?"
Com certeza, respondeu Miguel, já imaginando as possibilidades. A fama de Miguel se espalhou além da escola. Recebeu convites para criar figurinos para peças teatrais, para bandas locais, até para um desfile de moda beneficente da cidade. Mas mesmo com toda essa agitação, algo ainda o incomodava. Desde o festival não tinha mais visto Michael. As visitas ao coreto da praça tornaram-se cada vez mais raras e sempre vazias. Será que tinha sido tudo imaginação? Um sonho? Uma invenção de sua mente desesperada por esperança? A foto de sua avó com Michael provava que havia alguma conexão real. Mas o resto, a jaqueta, o caderno, as conversas, será que eram apenas produto de sua imaginação solitária? Essas dúvidas o consumiam nas noites quietas. A jaqueta que criou a partir dos pedaços continuava sendo sua peça favorita, mas já não tinha o mesmo brilho mágico. Numa tarde de domingo, enquanto folheava o caderno de desenhos que ganhara de Michael, encontrou o ingresso dourado na última página. Entrada para o lugar onde você nunca mais será invisível. Miguel. O virou nas mãos, pensativo. Nunca tinha entendido realmente o que aquilo significava. Não tinha data nem local, apenas uma promessa. "Mãe, vou dar uma volta", gritou saindo de casa. O dia estava claro, com nuvens esparsas no céu. A praça central estava mais cheia que o normal, com famílias aproveitando o final de semana. Miguel foi até o coreto, como tantas vezes antes. Sentou-se nos degraus, olhando para o ingresso dourado. "O que isso significa?", perguntou ao ar. "Para onde devo ir?" Silêncio. Apenas o barulho distante de crianças brincando, cachorros latindo, a vida normal seguindo seu curso. Miguel suspirou desanimado. Foi quando notou um senhor idoso sentado no banco em frente ao coreto. Era um homem, negro, de cabelos grisalhos e rosto gentil. Observava Miguel atentamente. "Procurando respostas, filho?", perguntou o senhor com uma voz profunda e melodiosa. Miguel se surpreendeu com a pergunta. "Algo assim", respondeu, hesitante. O senhor apontou para o ingresso na mão de Miguel. "Bilhete. Interessante esse." Miguel franziu a testa intrigado. "O senhor consegue ver o que está escrito?" O homem sorriu. "Não preciso ver. Para saber." Havia algo familiar naquele sorriso. Nos olhos. Na maneira como o homem inclinava levemente a cabeça. "Quem é o senhor?", perguntou Miguel, aproximando-se. "Apenas alguém que conhece bem histórias de transformação." O senhor pegou um caderno do banco ao seu lado. Era idêntico ao de Miguel, apenas mais gasto, mais velho. "Sabe qual é o verdadeiro poder da música, Miguel? Da dança? Da arte?" Miguel sentiu um arrepio. "O senhor sabia seu nome." "Não faço ideia." "Mostrar às pessoas quem elas realmente são. Por trás das máscaras. Por trás das roupas rasgadas ou caras. Por trás do medo." O senhor abriu o caderno. Dentro, havia desenhos que pareciam versões mais antigas dos que Miguel tinha em seu próprio caderno. "Você conheceu Michael Jackson?", perguntou Miguel, a voz tremendo de excitação. O senhor riu, um riso suave e cativante. "Podemos dizer que sim." "Muito bem, na verdade." Miguel sentou-se ao lado do senhor, fascinado. "Ele te deu um caderno também?" "E um ingresso?" "Digamos que compartilhamos mais do que isso." O senhor virou uma página do caderno, revelando um desenho de uma jaqueta idêntica à que Michael tinha dado a Miguel. "Ele também me ensinou a dançar quando eu tinha sua idade, quando eu também me sentia invisível." "O que aconteceu depois?" Senhor fechou o caderno e olhou para o céu. "Dancei, criei, vivi, e quando chegou a hora passei o presente adiante." Miguel sentiu seu coração acelerar. "Então não foi imaginação minha. Michael Jackson realmente apareceu para mim." O senhor colocou uma mão no ombro de Miguel. "A magia que você sentiu era real. Tão real quanto o talento que sempre existiu dentro de você." "Mas por que eu? Por que ele me escolheu?" "Ele tem um olho para talentos escondidos. Sempre teve." O senhor sorriu novamente. Sua avó sabia disso. Miguel arregalou os olhos. "Você conheceu minha avó?" Uma mulher extraordinária, com mãos de ouro e coração maior ainda. O senhor levantou-se, apoiando-se em uma bengala entalhada. "Quanto ao seu ingresso, Miguel, você já o usou?" "Já usei quando?" "No momento em que decidiu se levantar. Dançar.
Mostrar quem você realmente é. O ingresso era apenas um símbolo, o festival, o verdadeiro destino. Miguel olhou para o ingresso dourado com novos olhos. Claro, agora fazia sentido. Ele vai aparecer de novo? Perguntou com esperança na voz. O senhor sorriu enigmaticamente. Michael aparece quando é necessário, não quando é desejado. Começou a se afastar, com passos lentos mas firmes. Espere, chamou Miguel. Não me disse seu nome. O senhor virou-se uma última vez. O sol da tarde iluminava seu rosto, criando quase uma aura ao seu redor. Alguns me chamam de Joseph, respondeu. Mas isso não importa. O que importa é o que você fará agora, Miguel. Com seu dom, com sua história. E seguiu seu caminho, desaparecendo. Entre as famílias que passeavam pela praça, Miguel ficou sentado processando aquela conversa estranha. Joseph, o nome do pai de Michael Jackson. Coincidência? Ou mais um encontro que esperava para acontecer? Com o ingresso dourado ainda na mão, Miguel voltou para casa. Sentia-se leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. A dúvida que o atormentava se transformou em certeza. A magia era real. Sempre foi. Nas semanas seguintes, Miguel trabalhou com novo entusiasmo. Criou uma linha de roupas inspirada em Michael Jackson para o desfile beneficente. Heal the Fashion, chamou o projeto. A ideia era simples: pegar roupas descartadas, destinadas ao lixo, e transformá-las em peças únicas e estilosas. O lucro seria doado para crianças carentes da cidade. O que você realmente quer fazer no futuro? Perguntou Helena da revista, vendo seu empenho no projeto. Quero criar roupas que contem histórias, respondeu Miguel. Roupas que façam as pessoas se sentirem vistas, que transformem invisibilidade em luz. No dia do desfile, o salão estava lotado. Fotógrafos, jornalistas, pessoas da moda. A mãe de Miguel, o pai, o irmão, todos na primeira fila orgulhosos. Nos bastidores, os modelos, todos jovens como ele, alguns da Escola São Pedro, vestiam suas criações. Cada peça única, cada uma com um pedacinho da jaqueta original, de Michael incorporada de alguma forma. Nervoso? Perguntou Ana, que também desfilaria. Um pouco, admitiu Miguel, mas é um nervosismo bom. Rodrigo chegou já vestido com a roupa criada para ele, uma jaqueta de jeans transformada com detalhes em prata e preto. Cara, isso vai ser épico, disse ele abraçando Miguel. As luzes se apagaram. A música começou. Man in the Mirror, a escolha perfeita para a ocasião. Um a um, os jovens desfilaram com as criações de Miguel. A plateia aplaudia, tirava fotos, exclamava de admiração. Não eram apenas roupas bonitas, eram declarações de identidade, de renascimento. No final, quando todos os modelos voltaram para a passarela, Miguel apareceu. Usava sua jaqueta recriada, agora ainda mais elaborada, com novos detalhes, novas histórias costuradas em cada remendo. O público se levantou, uma ovação que parecia não ter fim. Miguel olhou para a plateia sorridente. Seus olhos percorreram os rostos até parar num canto discreto do salão. Lá, quase escondido nas sombras, estava o senhor idoso, Joseph, sorrindo, aplaudindo. E ao lado dele, por apenas um instante, Miguel viu Michael Jackson, exatamente como da primeira vez, sorrindo com orgulho. Quando piscou, ambos tinham desaparecido. Mas Miguel não precisava mais de aparições mágicas. Tinha encontrado sua própria magia, nos tecidos que transformava, nas histórias que contava com suas criações, na coragem de ser quem realmente era. Após o desfile, enquanto recebia os cumprimentos de todos, Miguel ouviu uma música suave ao longe. Heal the World. Ninguém mais parecia notar. Era como se tocasse só para ele. Sorriu para o ar. Não era mais o menino invisível com roupas rasgadas. Era Miguel, o criador. Miguel, o transformador. Miguel, o dançarino. Saindo para a noite estrelada, olhou para o céu e sussurrou: "Obrigado por acreditar em mim." O vento soprou suavemente, como uma resposta silenciosa, e Miguel soube com absoluta certeza que nunca mais seria invisível. Não porque usava roupas especiais ou dançava como um ídolo,
mas porque finalmente enxergava a si mesmo com os olhos da alma, como Michael tinha ensinado, como sempre deveria ter sido. Fim.